A alga marinha saiu nadando e conseguiu chegar ali numa ilha e pediu abrigo. Só que ela foi expulsa do lugar. Sabe por quê? Ela tinha chegado na Ilha das Rosas. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de histórias reais? Você gosta de filmes que contam histórias principalmente inusitadas, para não dizer malucas? E se eu te dissesse que hoje nós vamos falar sobre um cara que propôs a criação de uma ilha para ele mesmo, onde ele seria o presidente deste país? Tá parecendo muita viagem? Pior que não é. Vem conhecer essa história comigo agora! A incrível história da Ilha das Rosas. L'incredibile storia de Isola delle Rose. Filme italiano de 2020, dirigido por Sidney Siviglia, protagonizado por Elio Germano. Antes de começar com a sinopse, deixe-me destacar que apesar de ficar a princípio a impressão de que isso é uma história fantasiosa, maluca, o caso é real, por mais bizarro que você ache, viu? Bom, o filme conta a história de Giorgio, um engenheiro italiano super talentoso que tem uma gana por liberdade e inventa suas próprias engenhocas. Celebrando em um bar com os amigos a sua aprovação no exame que lhe formaliza como um engenheiro profissional, ele encontra sua ex-namorada, Gabriela, por quem ele ainda nutre uma paixão e insiste em levá-la para uma volta em seu carro. Após uma investida ali e tal, que acabou dando certo, ele a surpreende com um carro que ele mesmo construiu, um modelo super exótico, digamos. Ao longo do trajeto, a polícia o para, exigindo documentos e questionando a ausência de emplacamento no veículo. Giorgio leva na conversa, argumentando que o veículo não precisa desse tipo de burocracias, já que ele não comprou de ninguém. Trata-se de uma criação sua, paralela à indústria automobilística. Mas esse chaveco acaba não dando certo. Gabriela tem uma advertência formalizada como acompanhante no veículo, enquanto Giorgio é preso. No dia seguinte, seu pai paga sua fiança e tenta convencê-lo a parar de se arriscar nessas enrascadas por causa de projetos que não são feitos sem seguir o regramento tradicional. A prisão, na verdade, serviu para instigar ainda mais em Giorgio esse sentimento de inconformismo pelos diversos regramentos sociais pelos quais nós passamos. E já passado o episódio de seu autuamento, meses depois, ele está trabalhando como um novo engenheiro de uma equipe de moto velocidade, em uma prova no autódromo de Imola, em San Marino. Neste dia, Giorgio vê um outdoor que faz propaganda da expansão de uma empresa de combustíveis a partir da construção de plataformas de petróleo e tem um estalo imediato. Ele, como engenheiro, pode construir uma plataforma no mar. E se neste lugar ele conseguir escapar dos olhares e regramentos do governo italiano, quem vai impor regras a ele? Como isso é possível? Bom, Giorgio entende minimamente de leis e sabe que há o conceito de mar territorial, áreas oceânicas que na época, década de 1960, eram de até 10 milhas náuticas além da costa. O que não está neste domínio de distância torna-se o que a gente chama de águas internacionais, onde nenhum país tem soberania sobre essa área. Portanto, se ele construir uma plataforma, uma ilha artificial fora do mar territorial italiano, ele fica formalmente fora de sua jurisdição e pode ser delimitado como área autônoma. Junto com o seu melhor amigo Maurizio, ele começa a arquitetar a construção de uma plataforma de 400 metros quadrados sobre uma estrutura de pilares de aço que logo é batizada de ilha.
Foram pensados planos de se conseguir buscar água potável em lençol no solo oceânico e até a criação de um idioma oficial, no caso utilizando o Esperanto, idioma que foi planejado no século XIX para servir como língua de escala internacional, como método de integração linguística. Porém, que nunca foi adiante. E você sabe que este papel no contexto atual acaba sendo ocupado pelo inglês. Após uma tempestade, o tripulante único de um pequeno barco pede abrigo na ilha e logo se torna o terceiro cidadão dela. Ou melhor, do país. Porque na ótica de Giorgio, trata-se de um território dotado de soberania, administrado por sua presidência e que começa a ganhar novos adeptos a partir do momento que essa história maluca chega na Itália e atrai olhares curiosos. Caso você não conheça o filme e está pensando, mas que diacho de história maluca é essa, cara? Principalmente porque lá no início eu disse que trata-se de um evento real. Toda essa discussão envolve diretamente conceitos geográficos, especificamente de território e soberania e a sua aplicabilidade, ilustrando nitidamente um problema derivado do regramento destas ideias. Território é o nome dado a uma espacialidade geográfica que conota pertencimento a algo ou alguém. Em microescala, você pode pensar nos atritos que você tinha lá no colégio. Por exemplo, quando você tinha sua carteira na sala de aula meio que já demarcada. Aí um dia você chegou atrasado, ou depois de um período em que você não estava indo para a escola porque estava doente, viajando, sei lá. Aí quando você chegou, tinha um X sentado ali na sua carteira, que você até então estava chamando sempre de sua. E aí, bancando o dono do pedaço, bancando a manda-chuva do rolê, você dizia, ô, sai daí que essa carteira é minha, esse território é meu. Em macro escala, por exemplo, a República Federativa do Brasil possui poderes de jurisdição de mandar neste território, mandar nesta área delimitada, sendo que fora destes limites já será outro território, o da Argentina, do Uruguai, da Venezuela e por aí vai. Os territórios, portanto, são delimitados pelas suas fronteiras, que são as demarcações que ilustram os limites entre um território e outro, sendo que cada instituição estatal que possui poder sobre um território exerce sua soberania sobre ele. Soberania é um conceito que conota a ideia de poder de hierarquia maior, de domínio, autonomia sobre as tomadas de decisões para aquele local. As leis que são aplicadas dentro de cada território, devendo serem respeitadas as soberanias de cada Estado nacional, ou seja, de cada governo dos respectivos países. Por exemplo, você sabia que na Arábia Saudita o comércio de bebida alcoólica de qualquer tipo é proibido? Ou então que na Suíça a lei de poluição sonora e perturbação do período noturno de descanso alheio é tão severo que não se dá descarga entre 22 horas e 6 horas da manhã seguinte para evitar multas? E no Sri Lanka, onde tatuagens de ícones religiosos podem originar a negativa da entrada de um estrangeiro ou até deportação, caso você seja descoberto cultuando o elemento religioso em forma de tatuagem antes das primeiras conferências dos órgãos de fiscalização. Você achou absurdo? Bom, mas sinto te informar, se você achou, não tem absolutamente nada que você possa fazer em prol de mudança, porque tratam-se de decisões de soberania destes países. E não há ninguém, além dos próprios legisladores da lei local, que possam alterá-las. A premissa da soberania garante este direito, portanto, se deve haver mudanças, é o próprio Estado Nacional que deve decidir, internamente, exercendo direitos obtidos pela soberania que ele tem sobre aquele território. E para você não achar que o problema está só nos outros, eu vou falar inclusive do Brasil também.
Até porque eu sei que falar mal dos outros todo mundo gosta, né? Mas na hora de ouvir a conversa vai mudar. Você sabe que na ótica da soberania e hábitos culturais de alguns países, por exemplo, a emenda de feriado que se faz aqui no Brasil, tipo feriados de terça-feira que fundem com uma folga na segunda, alguns países vão dizer que isso é um absurdo. Eles vão dizer que não faz sentido, porque se o feriado é de um dia, por que vai se conceder dois? Além de outras leis que abrangem discussões que dividem mais as opiniões, como o fato de no Brasil não termos a legalização do comércio de maconha, o direito ao aborto ou pena de morte. São todos exemplos do respeito à soberania dos estados nacionais que comandam os respectivos territórios. Ou seja, se para a ótica dos outros países essas leis aqui do Brasil são absurdas, esse tipo de restrição, aqui no Brasil, para mudar, tem que ser feito internamente. Os nossos parlamentares têm que tomar essa decisão. Nunca virá de fora para dentro. Agora, no caso da ilha do senhor Giorgio Rosa, o papo extrapola para o conceito chamado de mar territorial. Este é um conceito definido com acordos mediados pela ONU, que determinam que todos os países que tenham saída para o mar têm direito a administrar e explorar 12 milhas náuticas além de sua costa, número atual, já que no filme, na época, eram 10. 12 milhas dá em torno de 22 quilômetros. E este acordo foi batizado de Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e determina algumas outras possibilidades além deste número. Caso o país queira expandir o seu mar territorial, desde que não acabe chegando a ocupar a área de mar territorial de outro país, ele pode solicitar a sua expansão, chamada de zona contígua, uma ampliação de mais 12 milhas náuticas, totalizando então 24. Casos de países onde a sua costa é voltada por um extenso mar aberto, não tendo nenhum país próximo dele para reivindicar essa porção de água, é possível fazer outro puxadinho maior, outra extensão, que é chamada de Zona Econômica Exclusiva, que pode chegar até a medição de 200 milhas náuticas, pouco mais de 370 quilômetros além da costa. E se for o caso, se tentar expandir ainda mais além dessas 200 milhas, você pode fazer um pedido para a expansão da chamada Plataforma Continental Jurídica. Todos estes nomes são dados para diferenciar a extensão do mar territorial de cada país. A área de águas oceânicas pertencentes ao Brasil é chamada de Amazônia Azul, nome dado pelo governo federal brasileiro fazendo alusão à grande dimensão natural e de recursos da região. Este vídeo está sendo lançado em 2021 e até o momento o Brasil tem um pedido ainda não aprovado pela ONU para expandir a sua zona econômica exclusiva para outras faixas da chamada Plataforma Continental Jurídica, ou seja, para ir além desse limite atual do Brasil de 200 milhas náuticas. Caso você esteja assistindo após uma resposta, seja positiva ou negativa, deixa aqui embaixo o seu comentário. As áreas de águas oceânicas pertencentes aos países garantem a aplicação das leis, a exploração dos recursos, como por exemplo pesca, extração de petróleo e até de atividade turística, com cruzeiros, por exemplo, além de controle militar e instalação de postos de forças armadas, sendo não só um conjunto de ganhos, mas também de obrigações, no caso de controlar as águas, fazer a vigilância e a sua manutenção ambiental. E aí, concluindo com a ideia do filme, Giorgio Rosa criou uma baita dor de cabeça porque ele conhecia a lei. Essa dor de cabeça, no caso, na qual o governo italiano ficou ali bolado, porque tudo que não é mar territorial de país nenhum é classificado como então águas internacionais, onde não há soberania de país nenhum.
E como Giorgio conhecia a lei, construiu a sua ilha propositadamente fora do mar territorial italiano, onde não havia legalidade para o país exercer sua soberania, exigindo que a ilha deixasse de existir ou colocando punições para sua existência. Aí, você está curioso para saber o que acontece? Bom, os detalhes do final do filme também são verdadeiros. Mas você que acompanha o canal sabe que a gente não fala de spoiler, não descreve final. Então, para você descobrir o que aconteceu com a ilha do Sr. Giorgio Rosa, você vai ter que conferir o filme depois e volta aqui para contar o que você achou. Eu quero aproveitar aqui para agradecer ao meu amigo Diego, hoje morando lá na França, porque foi ele que me indicou este filme e realmente encaixou muito aqui com a nossa proposta do canal. E também a minha ex-aluna Laura Pistarini, que hoje vive lá na Itália, formada em Relações Internacionais. Ela me ajudou na elaboração da pronúncia do título original desse filme, já que eu pedi para ela me orientar de uma forma para que eu não ficasse falando o título de forma caricata. Manja, tipo novela, comédia nacional, com italiano fazendo coxinha, falando "va bene". Não dá, né? Eu espero não ter decepcionado nenhum dos dois. Caraca, o programa hoje foi só referência internacional, hein? O negócio foi, ó. E aí, você já conhecia este filme? Você achou o que de toda essa história maluca? Deixa os seus comentários aqui. Você acha isso daí viagem do Sr. Giorgio Rosa? Você concorda? Você de vez em quando fica de saco cheio de um monte de regramento burocrático da sociedade também? Vamos trocar ideia aqui nos comentários. Você já se inscreveu no canal? Gostou do vídeo? Clica aqui no joinha, aciona o sininho para receber notificações dos novos lançamentos. E aí, compartilhe com os seus amigos e ajuda o canal a crescer de graça. E você vai me dar uma mãozinha aqui. E a gente se vê então no nosso próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau, tchau.